A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a evangelista Vera. Congrego na igreja sede, localizada aqui no Gama DF. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de poder participar de um projeto tão lindo, que acrescenta tanto às nossas vidas, leitura bíblica diária. Agradeço também aos pastores que estão à frente desta obra do Brasil para Cristo e demais envolvidos neste projeto. Foi proposto que eu trabalhasse com os irmãos o capítulo 37 de Gênesis, o qual pensei em dividir em dois momentos. Dos versículos 18 ao 35, comentarei sobre os planos dos irmãos de José para se livrarem do mesmo. Dos versículos 3 ao 11, buscaremos as possíveis causas que levaram os irmãos de José a cometerem atrocidades contra o mesmo. Finalmente pensaremos em lições abstraídas do capítulo em estudo. Vamos ao primeiro momento, então. O título do capítulo é José vendido pelos seus irmãos. Esta foi uma ideia que foi executada posteriormente, porque a ideia inicial era muito mais cruel, a qual está registrada no versículo 18. E viram-no de longe, e antes que ele chegasse a eles, conspiraram para o matarem. E a descrição deste terrível intento está registrada dos versículos 18 ao 24. E aconteceu assim. Este primeiro plano, que a gente pode chamar de plano A, foi combinado o seguinte: eles matariam José, jogariam na cova, e depois, caso alguém perguntasse onde José se encontrava, ou soubesse que ele teria morrido, eles diriam que uma besta fera o teria devorado. O primeiro plano não foi executado, porque Deus usou a boca de Rúben, propôs o seguinte: nós apenas o lançaremos na cova. Tinha os perigos? Sim. Ali naquela cova poderiam aparecer bestas feras. A questão do clima, ele poderia sentir frio, calor. Historiadores diziam que naquelas cavernas, salteadores costumavam se esconder. Mas Rúben deve ter pensado: meu irmão é forte, é jovem, é determinado, com certeza ele vai sair dessa. A ideia de Rúben foi acatada parcialmente, porque os irmãos pensaram em aprimorar o plano B. E então partiram para um novo plano. Faremos o seguinte: lançaremos José na cova, mas despido. Ou seja, pensaram em dar um golpe sentimental naquela vida. Aquela veste, aquela túnica feita com tanto amor, carinho, representava muito para José. Será que eles não pensaram nisso? Indiferentes, lançaram-no na cova e foram se alimentar, revigorar suas forças para retornarem à caminhada. Aparentemente, aqueles planos tinham tido êxito. Tudo corria bem na mente daqueles meninos, daqueles rapazes. Porém, Deus, que observa tudo, que dos altos céus contempla tudo o que acontece com seus filhos, as injustiças que sofrem, as afrontas, a maldade, todas as adversidades da vida, entrou com providência. De repente, eles olham e veem midianitas se aproximarem deles. E o que eles fazem? Na cabeça de Judá, interesseiro, possivelmente, justificou o seguinte: olha, ele é nosso irmão, nosso sangue. Não vamos matá-lo. Que tal a gente vendê-lo por 20 moedas de prata? Que valor irrisório. Historiadores dizem que esse valor
apenas comprava um escravo aleijado. Mas os irmãos queriam muito, todos queriam se livrar de José. Não pensaram nas consequências daquela venda, daquela transação comercial. O que poderia acontecer com José em uma terra estranha? Lá no Egito, a cultura é diferente, a língua, costumes totalmente diferentes. Como é que o irmão ia enfrentar tamanha dificuldade na vida? Isso não os incomodava, isso era indiferente para eles. Estamos livres do sonhador, possivelmente pensavam assim. Só que os pensamentos deles estavam equivocados. O Egito aguardava José. Tudo bem, ele teria adversidades lá, como sempre teve na vida. Porém, Deus tinha promessa para ele naquele lugar. Mais tarde, aqueles irmãos precisariam dele também. Lembram-se quando ele estava na caverna, despido, naquela cova despido, faminto. E os irmãos ali, tranquilos, se alimentando, indiferentes à situação dele? Bem, a história mudará mais para frente. Os irmãos verão lá no capítulo 45 e outros capítulos que serão tratados sobre a vida de José no Egito. Um dia eles se reencontrarão. A palavra de Deus diz que o que o homem semeia, ele também colhe. Existe a lei da semeadura. José, futuramente, vai se lembrar deste momento. Só que ele não vai lembrar com ódio, com fúria, com rancor. Ele vai lembrar com misericórdia. Porque era propósito de Deus que ele ali chegasse. Ele próprio, futuramente, vai dizer para os irmãos, em Gênesis 45, 25, para a conservação da vida, Deus me enviou. Ou seja, havia propósito de Deus na minha vida. E aqui cheguei porque Deus sempre esteve comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque essa história poderia ter terminado aqui. O fim poderia ser trágico. Se dependesse dos irmãos de José, aqui tudo acabaria. Porque o ódio era terrível, era grande. A inveja se tomava conta daqueles corações. Uma inveja que foi tomando dimensões cada vez maiores. A cada momento que eles observavam o irmão sendo preferido do pai, com atitudes carinhosas do pai, o ódio crescia. Por que será que Jacó era tão diferente, afetuoso com José? Lá no versículo 3, diz que é porque José era o filho da velhice. Quando José nasceu, foi como se Jacó também renascesse. No caso, ele já era Israel. É como se a vida dele tomasse um novo direcionamento. Ele se sentiu vivo, revigorado. A maturidade faz parte deste momento na vida. Mas a produtividade também. A palavra de Deus diz lá no Salmo 92, na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. A vida renasceu com a vinda daquele menino. Então ele tinha um carinho especial com ele. Além do mais, José era fruto de um amor lindo que ele teve com Raquel, conforme narrado lá no capítulo 29. Ele lutou muito tempo por aquela moça, né? Foi enganado no meio da história, mas por fim ficou junto à sua amada. Não por muito tempo, porque depois dela ter 2 filhos, infelizmente, partiu. O Senhor acolheu.
Bem, fruto do amor. Produto de um milagre, ela era estéril. Tinha a questão também dele ser órfão. A mamãe não estava mais entre eles. Já pensou viver no meio de irmãos um tanto astuciosos, que não se sabe de quem puxaram? Não era fácil. O pai quis protegê-lo de alguma forma. Isso não significava que ele só amava José. Ele amava os demais também. A palavra de Deus nos diz isso neste próprio capítulo, quando Israel expressa cuidado com os filhos quando eles vão lá para Siquém, para aquelas regiões. Eles não tinham bom relacionamento com aquelas pessoas, eles já tinham aprontado algumas. E Israel se preocupava com eles. Pedia que José, que era obediente, os observasse em relação ao trabalho, em relação ao comportamento. Isso provocava mesmo fúria naqueles garotos. Tudo que José fazia era motivo de raiva, de ódio. E um dia, numa das terapias de Israel, ele já estava mais tranquilo, não precisava trabalhar tanto como antes. Antes ele era um guerreiro, muito guerreiro, trabalhador, tinha habilidades até de se dar bem, a história registra. Era provedor, mas agora ele já não estava tão jovem. E ele tinha um tempinho mais e um dia resolveu fazer uma túnica para José. Mas para quê? Os irmãos ficaram furiosos. Ali eles pensavam, poxa, mas nós todos trabalhamos no campo. Para que essa roupa de nobreza, essa túnica diferenciada, de mangas longas, comprida? Isso é coisa de gente nobre, de pessoa de destaque. Será que nosso pai está dizendo que nós somos inferiores a este irmão? Isso causava inveja neles mesmo. Mais tarde, José inventa de contar seus sonhos para os irmãos, nos quais Deus revelou para ele que futuramente os dominaria. Inclusive o pai não gostou muito dessa história. O pai disse, até eu, sua mãe, seus irmãos, nos encurvaremos a ti? Pois é, isso provocou ira também. Então, irmãos, como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo ao som das suas catatupas. Foi assim, a história foi desenrolando, desta maneira. Dia após dia, foi construída. Uma história que poderia ser de amor, de carinho, de respeito. Família é espaço para coisa boa, para momentos bons, de alegria, afetividade. Mas que família conturbada é esta? Que lições podemos adquirir para nossas vidas? Irmãos, essa história não indica que a gente deve achar o erro somente em Israel. Esse pai que teve um filho preferidinho provocou toda essa situação. Foi não, ele amava os demais também, ele foi provedor. A palavra de Deus diz que ele lutava muito, ele protegia, ele tinha a sua forma de amar seus filhos também. Como eu já expliquei, tinha as razões para tratar José de forma diferenciada. Essa história poderia ser de amor, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, se o amor tivesse prevalecido naquele lar, tudo teria sido diferente. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba, conforme nos diz em
1 Coríntios 13. Mas infelizmente foi o ódio, foi a inveja que dominou os corações. Essa história nos ensina algo? Com certeza, irmãos. Toda história ensina algo pra gente. Até porque, pra gente não ficar com muita raiva de Jacó, essa história é como se fosse também uma comparação de José com Jesus. Esse amor grande, esse amor expressado pelo filho e pelos outros filhos também, aquela figura de pai representa o amor de Jesus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16 diz assim, também em João 5,20, que o pai e o filho têm uma relação de parceria. O filho sabe tudo sobre o pai e vice-versa. Por que não estava nos apresentando essa relação de amor com o amor do pai maior com os filhos? Tem filhos desobedientes no meio do mundo, mas o pai deixa de amá-los? Deus amou todos. Tá bom? Então não pensemos que Jacó era uma figura má, como a gente vê em muitas pregações, tá? Uma figura má. Não é. Vimos também situações em que se assemelham à de Cristo, a promessa. Quando nos sonhos há evidências da promessa de que futuramente José seria honrado. E isso aconteceu com Jesus também. Ele foi humilhado, massacrado, injuriado. Mas Deus o exaltou soberanamente, como diz lá em Filipenses 2,9. Diz que todos os joelhos se dobrarão perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se assemelha em alguns aspectos a história de José com a história de Jesus. Se a gente for observar, teve plano para matar José, os irmãos tiveram plano para matar José e vender por 20 moedas de prata. E com Jesus não aconteceu também? Os furiosos, os príncipes dos sacerdotes também formaram um conselho, fizeram um plano para matarem Jesus. Só que a promessa iria se cumprir. O Senhor, Deus seria exaltado. Tá bom? Então, lições são adquiridas aqui, com certeza. A questão da promessa, olha, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tá? Lá em Jeremias 29:11, fala de planos bons para nós. O Senhor tem coisas boas para a nossa vida, para as nossas vidas, irmãos. Assim como José teve que atravessar todas aquelas lutas e chegou um momento de honraria, assim como Jesus atravessou momentos terríveis aqui na terra e chegou o seu momento de ser exaltado, conosco também acontece. A luta vem, a gente enfrenta desafios, a gente enfrenta covas, como diz aqui, né, na palavra. Ou seja, situações que a gente acha que não vai ter saída. Mas um dia a gente chega lá, a gente alcança a promessa. Amém? Muito obrigada pela rica oportunidade e que o Senhor abençoe e acrescente muito as nossas vidas. Amém?